Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje estamos aqui em mais uma Arquitetura do Planejamento em Pauta com a professora Luana Maniero, autora do Arquitetura do Planejamento em Pauta, do Arquitetura do Planejamento Sucessório. Ela é autora tanto do tomo 1 quanto do tomo 2. Vamos aguardar aqui a professora. Vamos falar hoje sobre previdência privada e sobre previdência privada no planejamento. Aqui a professora Luana já entrou. Maniero, professora Simone nos prestigiando. Aqui, vamos, acho que vai dar certo. Acho que a Luana está entrando. Oi, Lu, Olá, tudo bom? Desculpa a informalidade. Professora Luana, que a Simone já também já está prestes a aprender. nossa, Ela agora, manda muito. agora deu medinho. Tá nada, Lu. Primeiro, vamos agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, sempre ter participado desse projeto do Arquitetura do Planejamento em Pauta. A Luana fez após, desde a época da ASP, Direito Civil Constitucional, vou ler aqui o currículo dela, advogada atuante em São Paulo, e participou do tomo 1, com artigos exatamente sobre previdência privada, que ela escreveu em coautoria com a professora Viviane Girardi, de quem ela é sócia. Aqui, a previdência privada aberta como instrumento no planejamento sucessório. Depois disso, a Luana escreveu sozinha, aqui no tomo 2, já um outro artigo onde ela se debruçou sobre a temática. Cadê? A Luana. Ai, cadê esse? Aqui, a utilidade do bem de família voluntário no planejamento sucessório. Então, pegando só temas, vocês viam, desafiadores, né? De quem lida também muito na prática, esse é um viés muito da Luana. E eu já faço um spoiler aqui do tomo 3. Ela está vindo em coautoria com uma professora de previdenciário, advogada também na área, autora já de outros livros e artigos sobre previdência. Então, vem coisa nova aí no tomo 3, ela volta à previdência privada, e por isso que eu provoquei aqui hoje, convidei-a para a gente participar até antes de chegar ao que ela vai estar desenvolvendo no tomo 3, mas para a gente falar um pouco, né, Lu, sobre essa questão da Previdência, como começou, desde a dificuldade da separação, isso já no divórcio, aí teve a súmula agora. Então, isso aqui é um bate-papo descontraído. Primeiro, muito obrigada por sempre ter acreditado nos meus projetos, ter embarcado junto. E é um prazer e uma alegria muito grande estar você aqui, recepcionando você aqui no Em Pauta, que é a casa dos civilistas, de quem trabalha com planejamento sucessório. Então, muito obrigada mais uma vez e passo a palavra aí para você. Ah, Dani, eu que só tenho te agradecer. Primeiro pela oportunidade de participar do tomo 1 e do tomo 2 dessa obra renomada e referência no planejamento sucessório. Também o convite para o tomo 3, onde eu convidei para esse desafio a professora Patrícia Linhares, que ela é especialista, né, na Previdência, e eu acho que vai ser bem legal, vai ser um desafio bem interessante. E também te parabenizar, né, Dani? Você tem feito um trabalho excepcional, com congresso, com aulas, cursos, e eu tenho participado de tudo e eu estou, assim, muito orgulhosa e uma admiração profunda. E é só agradecer pelos ensinamentos, o quanto que a gente tem possibilidade, o quanto você tem nos proporcionado isso. É muito legal.
E eu conheço a Luana desde a pós, e desde aí ela já teve o TCC dela, da pós Lato Sensu, em Previdência Privada, né? Então, foi sempre já sabendo, vendo excelente, que eu sempre cobro ela de não ter escrito um livro, ter soltado o TCC dela, que apesar de ter sido uma especialização, o nível era de dissertação de mestrado, pela profundeza da pesquisa e assim por diante. Só falar, a Luana, cadê? Estava aqui com o teu currículo, especialista em Direito Civil Constitucional pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, bacharel pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, advogado especialista em Direito de Família e Sucessões e sócia do Girard de Sociedades de Advogados. Bem, Lu, vamos começar falando sobre Previdência, como é que se tornou assim, como é essa história um pouquinho aí da Previdência e por que ela foi se tornando esse, não falo nem instrumento, né? Primeiro ela foi se tornando uma necessidade, eu acho que para as famílias, né? E aí, já chutando para você levantar aí essa origem aí da Previdência, que eu acho que ela é muito importante para o que você está pretendendo escrever sobre essa questão que você vai desenvolver no tomo 3, né? Mas eu acho que as pessoas têm que ver. Então, pode ficar à vontade aí, fala um pouquinho desse início aí da Previdência. Tá, eu só queria comentar, assim, diferente dos demais autores, né? Eu sou, na verdade, uma advogada que... Eu acho que a professora Angélica falou isso no congresso, né? E eu me identifiquei muito. Eu sou, assim, a minha função mesmo é advogar, trabalhar dentro dessas áreas e estudar, né? Que eu acho que é isso que faz aí o nosso diferencial. E eu tive, na verdade, a previdência privada, eu já acompanho há algum tempo, justamente por conta de um caso que a gente teve, foi no ano de 2010, acho que até antes, 2009, e aí me veio esse... Nossa, quanta coisa tem em cima da Previdência e que matéria interessante, né? Interdisciplinar, mas que tem grandes repercussões aí dentro da área de família e sucessões. Então, na pós, foi a minha escolha, né, de trabalhar dentro dessa natureza, desse instituto, frente ao direito de família, e depois, com o planejamento, né, a arquitetura, ter a possibilidade de estudar e me aprofundar na Previdência dentro do planejamento sucessório. Na verdade, assim, a Previdência hoje ela está muito em pauta, até por conta não só das discussões, mas que agora, né, recentemente, não tão recente, mas enfim, setembro de 2020, chegou aí ao STJ, apesar de não ser uma discussão em relação ao planejamento sucessório, né, na questão do direito sucessório, mas foi uma decisão que particularmente assim me chocou um pouco pela questão do teor e da repercussão disso frente aí ao nosso sistema jurídico, né? Então foi na verdade um julgado, se eu não me engano, agora em março de 2021 teve um outro julgamento no mesmo sentido, onde a Previdência, na fase de acumulação, ela foi considerada, então, comunicável entre o casal. Elu, como tem outras pessoas que assistem que necessariamente não são do direito, acho que é bom a gente explicar que nós estamos falando de previdência privada aberta. Aberta, sim, exatamente. Previdência privada aberta. Ela, na verdade, a gente tem a previdência privada, então deixa eu só voltar um pouquinho. A previdência privada, ela é privada complementar, né? Ela vem numa ideia de complementar a renda do ocupante no período de inatividade. A gente sabe que a previdência oficial, né, a social, a do INSS,
ela não é capaz de suprir um momento onde se termina, né, onde de inatividade laboral. E então veio a ideia, né, um pouco inspirada nas caixas de pensões e pecúlios dos Montepios que tinha da Marinha, dos servidores, com a ideia de complementar, de proporcionar uma renda extra, né, por meio de uma acumulação de recursos próprios do participante, para que no momento da inatividade ele passe, então, a receber essa complementação da renda. Essa é a finalidade, tá? E aí, dentro dessa previdência privada, que faz parte da Seguridade Social, que faz parte do sistema previdenciário brasileiro, a gente nunca pode deixar isso fugir exato, que é o do radar, né? A gente tem, assim, é uma lei complementar, a gente tem previsão na Constituição, ela tem um caráter previdenciário, ponto. Então, e aí nós temos dois tipos de previdência complementar, que seria a previdência fechada e a previdência aberta. A previdência fechada, ela tem um regime jurídico próprio, porque ela faz parte para ela, na verdade, a diferença entre os dois é o público-alvo, né? Então, o público-alvo da fechada, ela vai atender um grupo, funcionários de uma empresa, ou de uma associação, ou de uma entidade de classe, que estrutura essa previdência para aqueles que têm esse vínculo, né, empregativo, associativo, enfim. A previdência aberta é uma previdência que são oferecidas pelas seguradoras e pelos bancos, instituições financeiras. Então, qualquer pessoa pode ir e contratar esse tipo de plano, né? E aí, como é que então, especialmente profissionais liberais ou pessoas que não têm esse vínculo empregatício, ou então que a empresa não oferece esse tipo de benefício, que eu acho que essa é a grande palavra da Previdência. Ela é um benefício. Ela é um benefício de complementação à renda. Então, qualquer um pode fazer essa previdência aberta, e aí, né, dentro das seguradoras, dentro das instituições financeiras, tem se vendido, né, esse produto como um ativo financeiro, como um investimento. Porque você tem algumas peculiaridades, que é o resgate, que é a portabilidade. Então, isso, né, só complementando, é muito importante ver a natureza do contrato, todas essas condições, né? Porque às vezes as pessoas querem respostas taxativas, previdência, e até já explicando para as pessoas, se quiserem aqui, previdência privada, aberta, comunica ou não comunica, né? Então, assim, depende, não tem uma resposta fechada sobre isso, né? Então, assim, isso é importante, Luana, as pessoas saberem que as coisas não são preto ou branco, né? Tem uma área cinzenta e a Previdência, eu acho que está precisando clarear um pouco, botar para botarmos isso realmente a uma lupa, a importância das informações de contrato, né? Para as pessoas não serem, porque a gente pensa que quem contrata é um leigo, né? Teoricamente, não é uma pessoa que entende do direito, daquela estrutura. Até aproveitando, a Lisandra pediu para falar, professora, podendo falar de seguro de vida com planejamento. Lisandra, o tema da Previdência é tão vasto que não vai dar, e nossa live hoje não vai ser tão longa, então isso depois a gente... E tem também, se você quiser, tem uma de seguro de vida com a professora Angélica Carlini, está no meu canal de YouTube ou aqui do meu feed. Se você está com urgência aí de seguro, dá uma olhadinha aí, e que hoje, infelizmente, a gente não vai poder estar te falando só do que a professora for falar de diferente, né?
que eu acho que já começa disso, a natureza do seguro e a natureza também da previdência. É só porque foi um pedido, eu quis dar um retorno para ela aqui. Sim, Mas o artigo também da professora Angélica, acho que no tomo 1, é no tomo 1. o Está excelente. excelente, excelente. Vale a pena ler e estudar. Ela é nossa, super gabaritada na área. O que eu acho importante falar na questão, por exemplo, de seguro, né, que a Alessandra falou, é que nós temos, na verdade, dois tipos de produtos que são oferecidos, né? Nós temos lá o PGBL e as suas variações, e nós temos o VGBL, e que muitas vezes eles são contratados ou são vendidos, né, entre aspas, como tudo uma previdência, né, tudo previdência privada, e na verdade não é, né? Então, nós temos aí diferenças, eles são semelhantes, mas nós temos diferenças, inclusive na questão de tributação. Então, é muito importante deixar claro que quando você vai contratar uma previdência, como a professora Daniele falou, é muito importante você entender o que você está contratando, as cláusulas, qual é esse contrato, o que tem de cobertura, qual é o sistema de aportes, qual é a forma de contribuição e o que é que está sendo assegurado. Porque muitas vezes você acha que está aportando valores e que depois você vai resgatar esses valores na sua integralidade, e não é, porque depende do tipo de cobertura. Então, na verdade, eu acho que assim, a Previdência ela é muito rica. É um instituto muito rico. E tem muitas peculiaridades. E que eu acho que é importante conhecer isso para poder, inclusive, utilizar isso como instrumento, tanto, né, de complementação de renda, quanto como uma complementação de pensão para os beneficiários, que aí seria o caso do planejamento sucessório, né? Então, existem sistemas, formas. Na verdade, quando você tem uma cobertura de risco, você não tem um fundo mutual, como tem o seguro, né? O seguro de vida, ele faz parte de um regulamento de mutualismo. Então, são várias pessoas, e por isso que ele fica até mais barato, né? Porque você, na verdade, ele tem um sistema que é um fundo mutual, sistema mutual mesmo, que é a natureza do seguro, né? da O dinheiro não é seu, o dinheiro não é da seguradora, é seu. A seguradora só faz a gestão, mas estamos nós falando de seguro. Vamos voltar aí para a Previdência. Então, a Previdência, então, por conta dessas peculiaridades, a Previdência ela vem sendo, né, considerada aí como um ativo, mas o que a minha visão, tá? E o que eu vou também defender isso no tomo 3. A Previdência, ela tem em primeiro lugar, ela tem uma função de autoproteção para o participante. Então, ela não é, assim, a priori, um instrumento de planejamento sucessório. Ele, na verdade, é um instrumento para um planejamento na vida, né? Para a vida. Mas aí nós trabalhamos também com planejamento patrimonial e sucessório. Então, ela é interessante exatamente para essa organização patrimonial, e muitas vezes as pessoas pensam em deixar alguma coisa nesse sentido de previdência, ou mesmo, como você mesmo falou, a questão da ação, né? Você está falando da decisão do STJ, do voto da Nancy de dezembro de 2020, não é isso? Isso, na verdade, eu estou assim, o Instituto está muito em pauta por conta da questão da natureza jurídica, né? Então, o que eu entendo é que a gente precisa respeitar e precisa, em primeiro lugar, a gente não pode, como vem acontecendo, tratar a Previdência como, tratar a fraude como a regra, tá? Então, a Previdência, ela tem a finalidade dela é previdenciário, é securitário, ponto.
existe situações aonde, dentro não só na questão entre casais, mas na questão sucessória também, desse instituto ser utilizado para fraudar legítima, para fraudar, né, a ameação. Mas o que a gente não pode perder de vista e considerar essa situação anômala como a regra. E padrão, exatamente. Aí é o que você fala. Você perde, sai do seu radar essa perspectiva que nós temos que ter, né? Então, aí já tem a grande diferença também entre o seguro, que é para efeito pós-morte, né? Para a sua morte, a previdência é para ser feita em vida. E por isso que ela envolve tanto a questão do regime de bens. E também um detalhe, eu acho que muito importante, além da gente não ter respostas fechadas, mas você está dando diretrizes e parâmetros para poder se chegar. Então, não podemos utilizar o momento patológico de fraude para como regra, né? Não, e como diz o professor Rolf, cada regra, cada fraude vai ter seus remédios próprios, né? Então, eu acho que essa forma que você está dando dessa diretriz, isso é super importante. Sim, exatamente, Dani. A gente tem mecanismos para combater a fraude. O que a gente não pode considerar é que a fraude vai ser, que essa é a finalidade. E não é. Até porque a minha preocupação, e eu acho que essa conta vai chegar lá na frente, é que se a gente começar então a pessoa tem, né, faz lá, tem a finalidade de previdência, ou securitária, mas enfim, tendo a finalidade muito bem posta e intencional. Quando a gente trabalha então, quando você vai fazer uma contratação, você leva em conta, então, eu preciso contribuir por tanto tempo para que, ao final, eu receba essa complementação. Se a gente começa dentro do que foi o recurso especial do tribunal, né, do STJ, trabalhar isso como uma regra, a gente vai não só, né, a gente vai ter uma repercussão nessa previdência lá na frente. Porque aquilo que a pessoa ela tá contribuindo e ela está juntando para lá na frente aquilo virar uma renda, se a gente divide isso por 2, né, ou enfim, na meiação, a pessoa já não vai ter aquele valor, né, dentro daquele equilíbrio, daquela conta matemática que se faz, não vai ter esse valor lá na frente. Então, a gente vai desnaturar e vai frustrar todo um sistema previdenciário complementar. Então, eu acho que a gente tem que repensar um pouco. Eu acho que quando você tem, né, a fraude, né, e isso os tribunais estão aí justamente para remediar isso, né, a gente assegura tanto aquelas pessoas que tiveram aquela finalidade, né, de complementação de renda e complementação de pensão para os seus beneficiários, quanto remediar situações em que chegaram como você disse, nessa situação, né, patológica. Então, eu acho que a previdência privada, ela tem um caráter social. A gente precisa respeitar isso. Eu acho que a gente tem que repensar um pouco a forma e, se for considerado um ativo financeiro, se dentro do caso concreto, né? Então, não é passar uma régua e dizer, não, é ativo financeiro. Vamos analisar o caso concreto. Vamos ver se efetivamente a forma de aportes, a idade daquele participante. As formas e como é feito, né? Os valores proporcionais ao patrimônio também da pessoa, né? Sim, exatamente. O quanto isso. Então, vamos lá, a pessoa vai lá, né, já está com uma idade avançada, ela vende todo o patrimônio e coloca numa previdência e coloca, né, um beneficiário.
Gente, tá claro isso, né? Que isso é uma fraude. Agora, diferente daquela pessoa que contribui, né, mensalmente ou em valores significativos, mas tem, inclusive, a questão, por exemplo, eu acho importante isso, a gente também, a gente não analisa o contrato, né? Então, assim, inclusive a questão, por exemplo, tributária, que é a tabela progressiva e tabela regressiva, que até o professor Daniel Bucar, aliás, cadê ele para dar o bônus aqui, né? É. Ele vai E ele estar fala, daqui a pouco. Já aproveito, convido todos às 18 horas, uma live aqui com o professor Conrado, o professor Daniel. Você já emenda, viu, minha filha? E lógico que sim. professora Simone, professora Ana Carolina, vamos fazer um pupurri aqui da live, os quatro. Agradecer a presença de queridos alunos que estão aí, Viviane, professores, autores como Gabriel, né? Que também é honorato, é autor aqui, passou aqui, deu uma boa noite. E agradecer a presença de todos os alunos queridos aí, sempre nos prestigiando, do nosso curso de Planejamento Patrimonial e Sucessório. Estamos agora com a segunda turma, abertas as inscrições. Sim, 18 horas o Daniel estará aí presente. Mas, como você estava falando, até a Simone fez uma complementação. Sim, idade, costume, recorrência, valores, né? Exatamente, tudo isso são indícios, né? São provas que determinam, que mostram aí qual é a intenção, né? Qual era a intenção daquele participante. E aí, sim, distinguir essa natureza, né? A natureza previdenciária e securitária e a natureza de ativos financeiros, de um investimento, né? Eu, numa pesquisa de jurisprudência, não sei se eu cheguei a te mandar essa, de São Paulo, senhora assim de 78 anos, 83 com carcinoma, fazendo aportes, e ainda pior, fazendo, né, nunca tinha feito previdência, aí não tinha previdência, faz um aporte de um valor que é todo o patrimônio da pessoa. Então, Aí é muito tudo evidente. isso é considerado, né? Tem que ser avaliado, né? Sim, aí eu acho que fica bem evidente, né? E aí sim, o caso concreto não. Eu acho. Não, mas tava ouvindo. Oi, travou só a imagem, o som estava ouvindo. Oi. Oi, Luana. Não, tá bom. Você travou só a imagem, aí Oi. o som estava passando, aí depois travou. Põe no 4G às vezes, Tá. ajuda. Mas eu tô te ouvindo. Tô me ouvindo? Eu acho que daqui a pouquinho. Tô te vendo e ouvindo. Tá. Então, sim, eu acho que a questão é a gente analisar o caso concreto e ver, né, aí dentro dessas provas, mas eu acho que a gente não pode já de antemão, já no início, desnaturar a Previdência, o Instituto. Eu acho que é um instituto muito importante, né? E, enfim, eu acho que a gente tem que, enfim, repensar aí. Mas eu queria só voltar na questão da Previdência, até falando um pouquinho do que a Lisandra colocou, mas a diferença entre o PGBL e o VGBL, que muitas vezes também não é. É isso que eu ia te pedir para explicar, que às vezes as pessoas não. Inclusive, tem essa parte de tributação também, o Daniel até sempre destaca, né? Exatamente, eu também adoro essa parte tributária, né? Gosto muito desse estudo. Bom, o PGBL, na verdade, ele sim é uma previdência complementar, tá? O que nós temos em relação ao VGBL, o VGBL, a natureza dele é um seguro de vida, tá? Ele é um seguro de pessoa com a peculiaridade de ser resgatável em vida. Então, nas duas hipóteses, tanto o PGBL quanto o VGBL, a ideia é a sobrevivência, né? O evento gerador é a sobrevivência do participante
com a possibilidade de que, no momento do falecimento, os valores, então, seja oferecida uma complementação de pensão para os beneficiários, né? E aí nós temos naturezas, né, regimes diferentes tributários, e por isso isso é muito importante na hora de contratar. Porque o PGBL, ele sendo uma previdência, ele segue o regime próprio do sistema previdenciário. Ou seja, ele tem uma possibilidade de você deduzir na declaração de ajuste anual até um limite de 12% da renda bruta, mas você tem essa possibilidade, então, de diminuir. Então, você, sendo um participante de uma previdência, de um PGBL e suas variações, você tem a possibilidade de deduzir isso no seu imposto de renda e diminuir, o quanto possível, a carga tributária que você, né, paga anualmente. O VGBL não tem isso, porque o VGBL é um seguro de vida. Então, ele não é possível de deduzir no seu ajuste. Em contrapartida, o PGBL, quando você resgata ou quando você usufrui, né, daquela renda, você vai pagar o imposto de renda sobre a totalidade. O VGBL, sendo um seguro, você não deduz do IR, né, na declaração de ajuste, porém, quando você já está na fase ou do resgate ou de usufruir, você, então, só vai ter a tributação do imposto de renda sobre o que é rendimento. Então, você tem que fazer um planejamento, não é simplesmente chegar, gente, e sentar na frente do gerente. O gerente chega e fala assim, olha, faz uma previdência privada que você não vai, isso é ótimo e tal, não vai entrar no seu inventário e não vai ser tributado. Mas eu acho que a gente precisa, acho que o grande debate agora, em relação a gente repensar essa questão da previdência, porque eu acho que a gente precisa trazer os clientes para uma conversa anterior, né? Antes eu brinco que na minha turma, né, nas festas, eu sou uma pessoa um pouco não grata, não me deixam conversar muito em particular, porque eu já sou que vou dando as dicas e vou falando o que deve e o que não deve fazer, né? Mas eu acho que a gente tem que conversar sobre isso, né? Tem que conversar. Com certeza, aí que eu acho que a importância da desconstrução que eu me proponho do planejamento sucessório, do planejamento patrimonial, é ser conversada, é ser analisada, qual a finalidade disso, por que eu quero isso, para que eu quero isso. Então, são perguntas que vão ajudando a pessoa a entender, não, o meu intuito de fazer a previdência é realmente com a renda complementar, é com esse intuito, eu tenho um custo X meu e da minha família, eu quero então poder ter, para poder realmente fazer adequadamente, não só estar transformando isso como... gente, é importante eu dizer, eu não quero dizer que entra em inventário, tá? E que também nem sempre não é tributável. Eu só quero dizer que tem vários aspectos a ser visto antes. Isso antes de você fazer, olha lá essa questão toda que a professora chamou a atenção. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A professora Angélica, um dia desses, conversando com ela sobre seguro e seguro de vida, eu até liguei para trocar. Queria saber como é que estava essa questão do Covid, né? Porque, na verdade, o Covid não seria uma situação do seguro pagar, né? O seguro, e tanto que inicialmente eles não estavam pagando e depois começaram a pagar, e está sendo pago no mundo inteiro, não é pago aqui no Brasil, está sendo pago, as seguradoras estão pagando. E aí eu conversando, trocando ideia com ela, ela disse, Daniele, mesmo o seguro tem tantas possibilidades, tantas formas de seguro, e também chamando a atenção que, diferentemente
o seguro de pessoa, diferentemente do seguro de bens, né? Você pode fazer mais de um tipo de seguros. E ela porque o outro, quando você faz de um bem, só pode ter um enriquecimento, né? Uhum. E aí ela dizendo, isso é tão importante para você não fazer e tirar várias dúvidas. Ela disse, Guga, entra, faz as perguntas, vê quais são as maiores perguntas, esclarece. E ela dizendo, bem, se a pessoa que estiver vendendo, o corretor, até o gerente, ela disse, eu já fiz até com gerente, não estou contra isso, mas tem que estar preparado para vender esse produto, para estar explicando, porque todas essas diferenças que você falou têm efeitos, né? Efeitos jurídicos, efeitos, consequências para a sua vida. A Patrícia aqui fez uma pergunta: como medir a intenção das pessoas quando realizam previdência complementar? Não é medir, não é uma questão subjetiva nesse sentido da intenção, né, Luana? Seria muito mais pelas características concretas de como são feitos esses aportes, essa análise contratual que você fala, essa parte tributária também, né? Quer dizer... Sim, eu acho que, na verdade, o comportamento do participante, né, vai demonstrar qual é a intenção. Então, acho que até a professora Simone falou, né, do comportamento concludente, do comportamento, né, reiterado. Então, eu acho que isso leva à demonstração, né, de qual que é a intenção e a função daquela previdência. O que eu acho importante a gente ter, eu acho que em relação à previdência, é que não sei, a questão de repensar, né, como a gente vem tratando a previdência, a ideia é trazer segurança jurídica. Eu acho que a gente está numa zona de muita insegurança, né? Porque o cliente hoje chega para conversar com a ideia, né, de contratar. Então, ainda que ele não vá no gerente, mas ele vá até o escritório para, enfim, ter uma assessoria sobre essa questão, difícil. Então, assim, tem estado que tributa, tem estado que não tributa. Pode ser considerado um ativo, pode não ser considerado, pode ter discussão. Então, aquilo que você faz pensando, né, no futuro e na sua ausência também, no caso do seu falecimento, de trazer uma possibilidade de uma renda rápida, porque em 30 dias, né, a ideia de você ter esse resgate, que é não pagar o ITCMD, quer dizer, não ter... Lu, além de tudo isso que você falou, além de estados, porque desde, né, que começa a se botar, você vai perdendo um produto. Se você começa a botar, a natureza daquele produto é totalmente desvirtuado. Então, eu digo que se vai sumindo, o mercado oferece outro produto similar, entendeu? Quer dizer, a questão... E quantas variações no seu artigo você chama atenção? O que se acha que é só PGBL, VGBL, você mostra lá quantos outros tipos tem similares com outras sopinhas de letrinhas, vamos dizer assim, né? E também, eu acho que o importante também estar destacando é que os bancos também trabalham diferentemente. Então, tem os bancos que liberam, outros que retêm. Então, assim, ainda você fica numa posição para dar uma posição clara para o seu cliente. Olha, por mais que eu entenda assim, a jurisprudência está indo nesse sentido, a doutrina majoritária, e por isso que eu te cobrei, porque a gente precisa de mais artigos sobre isso, porque realmente a gente já está indo na reta final. Te falei que passava super rápido quando a gente lia, não deu nem para abordar todas as perguntas e todos os temas. Mas eu acho que a ideia principal você deixou, inclusive a Simone da Sinara falando aqui, concordo muito com você. Depois, os contratualistas ficam desconfiados com os familiaristas, e com razão. Né? Eu acho que, então, esses alertas, né? Eu acho que fazendo uma síntese aí, que eu acho do que você disse, essa distinção da previdência privada da aberta, essa distinção também
da Previdência aberta, mas entre a questão do seguro e Previdência, que é para a vida, né? Quer dizer, os efeitos diferentes. Não se perder o rumo no sentido do qual é a finalidade literal daquele objeto, que é previdência, que é para a vida, que é para sua recurso, né, para ser utilizado. Que mais aí? Você fez a diferença também do VGBL e PGBL. O que mais você gostaria de estar destacando aí dentro desses pontos aí, já Eu acho partindo? importante também colocar que dentro de todos essas nuances contratuais, essas cláusulas contratuais, muitas vezes você faz, né? Você contrata sem saber o que você está contratando, e aí a questão é que isso muitas vezes pode não ter, então, o efeito que você precisa. Então, se o resgate, por exemplo, não é de todo o valor que você aporta. Então, aquilo que é complementação de renda, ele não necessariamente corresponde ao que foram os aportes. Então, tratar a previdência, né, que vai aberta como um ativo financeiro, eu acho que é você simplificar muito um instituto que é tão rico e tem uma função tão importante no nosso sistema. E a conta vai chegar. Se a gente começar a trabalhar dessa forma, a conta vai chegar. As pessoas não terão aquela complementação, o valor do período de inatividade laboral. Então, aqui acho que fica meu alerta. Olha, estão pedindo para você voltar aqui, ó, tá vendo? E não, eu acho que a gente tem mais papo aí para frente, entrando o Luan aqui também. Eu botei, gente, aqui o RESP, a qual a professora Luana se referiu aí, o 1.698.774, do STJ. Esse RESP, ele trata, na verdade, sobre o regime de bens, né? Então, é a partilha intervívicos, e sobre a previdência aberta, porque a previdência fechada é uma séria também de decisão pela STJ, e ela foi afastada. E a previdência fechada foi entendida como previdência da sua empresa por conta da repercussão, né? Dividir ou usar isso como ativo financeiro. A previdência fechada também é um capítulo à parte, né? Mas ela também já foi objeto de apreciação e deliberação da STJ, afastando a comunicabilidade, considerando a natureza previdenciária. Eu estou botando aqui também o outro RESP que você falou, né? Também que é o RESP de Sergipe, né? Que é esse de março de 2021, também da ministra Nancy, e que é o 1.880.056. Botei certo aí, tá? Lu, super obrigada. Suas colocações foram preciosíssimas, tá? Fico aí já um convite aí, quem sabe, uma próxima live. Então, aí a Luciana, o pessoal, perdi o começo, vai ficar gravada assim, Eliane, tá? Vai ficar aqui no meu feed e normalmente com uma semana eu estou passando para o canal do YouTube. Então, tá aí convidados para assistirem todas. Lu, super obrigada, sua presença foi excelente. Vamos tirar uma foto agora aqui, peraí. Desativar os comentários. Pronto, porque às vezes a gente vai e fica falando, fica horrível. Eu te agradeço, você é tão generosa sempre. Nada, imagina. Eu não sou generosa, sei ter a boa percepção de ver, nossa, manda bem, vamos lá, e acreditar nas pessoas, só isso. Olha, eu adoro trocar as minhas figurinhas com você, a gente sempre conversa muito sobre estratégia de advogado, previdência, divórcio, né? Com você e adoro. Pode continuar trocando figurinha. Eu que agradeço, Lu. Super obrigado. Aproveito convidando todos. Gente, daqui a pouco só dá tempo de ali tomar uma água e voltar às 18 horas. Professor Conrado Paulino da Rosa, junto com a professora Simone Tassinari, o professor Daniel Bucar,
professora Ana Carolina Brochado Teixeira. Vamos fazer uma popurrí aqui na live. Estão todos convidados, tá bom? Beijo, Lu. Gente, vamos lá. E não esquece, as inscrições estão abertas, está o link na bio, tá? Vejam lá. A gente não tem previsão de soltar uma nova turma esse ano, então quem quiser, nós soltamos no início, estamos soltando agora. Então, é a hora, gente. Nosso curso realmente está com diferencial ímpar e está muito legal. A gente fantástico, vale muito a pena. a gente tem se dedicado bastante em prol disso. Lu, super obrigada. Beijo, Dani. Obrigada a você.